Feliz sábado, povo de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus, amém? Você que está aqui, você que está em casa, você que está no carro, está no trabalho, está escalando montanha, no lugar que você estiver, não importa. Feliz sábado para você. Louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos aqui para falarmos e ouvirmos e adorarmos o nome de Jesus. Que bom que a gente conseguiu reservar esse tempo para poder adorar o nome do Senhor. Nesse início de sábado, a gente vai mais uma vez estudar a palavra de Deus e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 13, segundo livro da Bíblia. Você que está aqui, você que está em casa, pega a sua Bíblia, seu smartphone, seu iPad, seu iPhone, seu tablet, Xing Ling da Uruguaiana de 10 chip, não importa. Se tiver um aplicativo da Bíblia aí, tu pega e coloca aí, tá bom? Agora, se você estiver usando equipamento eletrônico, coloca para vibrar, ok? Coloca para vibrar, ou, se você preferir, que é o que eu normalmente prefiro, em algumas ocasiões, é um troço que inventaram fantástico, chamado modo avião. Já ouviu falar nesse? Rapaz, o troço, tu bota, detona tudo. Sobra nada, não tem internet, não tem nada, nem ligação recebe o trem. Mas a Bíblia funciona, viu? Que é offline mesmo, tá? Então coloca no modo avião, porque aí o WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, fora os outros que eu não conheço e já esqueci até o nome dos que conheço, não ficar incomodando você, porque eles ficam pingando na tela o tempo todo, né? E se você deixar, você responde, passa o dia inteiro respondendo e não termina de responder, porque toda hora que você responde vem uma nova, não é assim? E aí a gente acaba se prendendo a isso e perde às vezes metade do tempo do dia ou mais só fazendo isso e não consegue fazer o que de fato estabeleceu para ser feito. Então coloca para vibrar, ou então coloca aí no modo avião, para você poder acompanhar com a gente a leitura da palavra de Deus e o raciocínio e as lições que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós nessa noite. Amém? Todos acharam o segundo livro da Bíblia? Amém? Então, a gente vai acompanhar aqui alguns versos e vamos conversar um pouco a respeito dessa história, desse texto, tirar lições para a nossa vida, e no final a gente vai ouvir uma canção, e enquanto ouve a canção a gente vai tomar uma decisão, amém? Você que está aqui, você que está em casa, todo momento que a gente vai a um local encontrar com Deus, pode ter certeza que aquele momento e aquele lugar é um momento e é um lugar de decisão, sempre. Na vida, desde que a gente acorda, estamos tomando decisões, sim ou não? Sempre. Se você abre os olhos, se você vai levantar ou não naquele momento, é uma decisão que você precisa tomar. Se você não levantar, tem alguma consequência. E se você levantar, tem outra. Mas sempre tem, sim ou não? Sempre. Então, ao final desse nosso encontro, você vai ser convidado pelo Espírito Santo a tomar uma decisão, e você que está em casa também não vai ser diferente. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe nesse momento. Eu quero que você, com a tua Bíblia aberta, você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, e nós vamos orar para que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, porque estamos na tua presença.
Queremos te agradecer por todos aqueles que estão conosco, aqui presencialmente e nos mais diversos lugares espalhados por esse mundo afora, participando, assistindo, ouvindo a palavra do Senhor através das redes sociais. Que o Senhor nesse momento abra nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo poderoso, para que Ele faça uma obra em nós e nos capacite a falarmos e a ouvirmos da tua palavra, interagirmos com a tua palavra de tal maneira que essa palavra promova em nós transformação de vida e que nós possamos, ao final disso, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Trabalha na nossa vida, perdoa os nossos pecados, abençoe e proteja os nossos familiares onde quer que eles estejam e que a tua palavra, nesse momento, seja a única regra de fé e prática para que possamos aprender com o teu Espírito. Que o Senhor cresça e nós diminuamos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. É o Rodrigo que está fazendo aniversário, é? É isso mesmo? Eu sou horrível de nome, não sei como é que eu lembrei. Deve ser Espírito Santo, gente. Eu não lembro o nome de ninguém. Mas eu lembrei do Rodrigão aí. Rodrigo, parabéns se você estiver com a gente. Se não tiver, vai assistir depois mesmo. Está gravado, não é isso? Sim ou não? Está gravado, irmão. Isso chega até aonde a gente imagina que não vai chegar, vai chegar. Está gravado, sai mandando isso para Deus e o mundo, como dizia minha mãe, né? Manda isso para todo mundo. Manda para geral o link, compartilha. Manda a galera entrar aí, que tem uma parada maneira e vamos que vamos. Divulgar a palavra de Deus. Verso 17 do capítulo 13 de Êxodo, a minha tradução diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não fez o que, irmão? Não fez o quê? Vamos voltar, está com a Bíblia aberta aí? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Aqui não tem só uma pessoa. Ok? Então, vamos interagir com a palavra de Deus. Então, vamos voltar, vamos de novo. Vamos de novo. Eu vou ler, quando eu perguntar ou parar, você completa. Pode ser assim? Sim ou não? Amém? Tem que avisar. Uma vez avisado agora, minha mãe dizia, o que é combinado não sai caro. Já ouviu esse ditado? A minha mãe é cheia de ditado. Eu adoro os ditados que ela falava para mim. E eu levo isso para a minha vida até hoje. O que é combinado não sai caro. Então agora, nós vamos ler juntos aqui. Quando eu parar, você completa. E quando eu perguntar, você também responde com o texto que está aqui. Você vai lendo e vai falando o texto aqui. E aí você pode fazer isso animado ou desanimado, não tem problema, tá? Se você entrou aqui desanimado, parabéns, você veio ao lugar certo, porque aqui é o lugar onde as pessoas entram desanimadas e saem daqui animadas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Onde a presença do Senhor está, a alegria é plena. Vamos voltar. Tendo Faraó feito o quê? Tendo Faraó feito o quê, irmão? Êxodo capítulo 13, versículo 17. Tem alguém com a Bíblia aberta aí? Tendo Faraó deixado ir quem? Deus não levou pelo caminho da terra de quem? Posto que mais? Perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e faça o quê? E torne ao Egito. Porém, Deus fez o quê? Fez o povo o quê? Rodear pelo caminho do deserto, perto de onde? Do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Irmãos, eu posso vir para cá? Aparece ali? É porque eu sou hiperativo. Eu não sei se você sabe o que é isso, né? Eu me formei recentemente em educação física. E aí eu estudei uma matéria que era educação física inclusiva, ok? Que fala de algumas deficiências e alguns transtornos.
E aí a professora fez um teste. E que se eu respondesse positivamente um determinado número de questões lá, eu seria diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Se fosse um outro número, era só hiperatividade. E você acha que deu o quê? Não deu TDAH completo, mas hiperatividade deu, viu? Aí só agora que eu fui entender por que eu sou assim ligado no 440. Não consigo ficar parado, fico me tremendo todo, igual maluco, fico sentado balançando as pernas e tudo mais, tique nervoso e não sei o que lá mais. Então eu não vou conseguir ficar parado atrás daquele trem ali de jeito nenhum na face da terra. E eu acho legal porque pregar é muito bom por causa disso. Eu não preciso ficar parado ali. Não é verdade? Eu posso me mexer. O cara que canta, por exemplo, se ele ficar zanzando enquanto canta, pode dar ruim na voz, não é verdade? Então ele se concentra aqui, pá, e vai. Eu não preciso disso, eu posso, né? E usar a minha hiperatividade. Então, veja bem, estamos no momento agora em que Moisés foi ao Egito, mandado por Deus. Lá algumas pragas, algumas coisas aconteceram, e a última praga, a morte dos primogênitos, morreu inclusive o filho de quem? De quem? De Faraó. E aí nessa brincadeira Faraó se viu comovido depois de um monte de praga que já tinha passado. Ele agora resolveu na última liberar o povo. E aí liberou o povo de Israel, o povo saiu com Moisés e foi-se embora aquele povo todo que era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Pode ser mais, como pode ser um pouco menos, mas a princípio 2 milhões de pessoas mais ou menos, porque a contabilidade que a Bíblia dá em momentos anteriores é de 600 mil homens. Não se contava nem mulheres e nem crianças. Então se você botar para cada homem uma mulher, que era normal naquela época, e para cada mulher pelo menos um filho, e o povo nessa época gostava muito mais do que nós de ter filho, apesar de alguns de nós ainda gostar muito, mas o povo gostava ainda mais, porque filho para eles não era igual para nós. Filho para eles tinha uma conotação ainda maior, principalmente se ele fosse homem. A questão cultural do povo do Oriente, no passado, era sinônimo de prosperidade, quem tinha muito filho e tudo mais. Então, se botar nessa conta, já dá 1.800.000 pessoas. Então, a gente tem uma média aí, mais ou menos, de 2 milhões de pessoas. Saiu aquele povo todo, e aí a Bíblia agora vai dizer para nós, nos versos que lemos, que o faraó liberou o povo, e mesmo o faraó liberando o povo, Deus, a Bíblia disse claramente que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Não foi Moisés que tomou a decisão de mudar o caminho. Quem foi? Quem foi? Amém, irmãos? Foi Deus que tomou essa decisão. Foi Deus que fez isso, não foi Moisés. Não foi Moisés que falou assim, não, vou por aqui não, vamos por ali. Não. Foi Deus. Porque, queridos, na nossa vida, se não é Deus quem está guiando os nossos passos e conduzindo a nossa vida, então a gente está numa grande enrascada. E nesse caso, Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. E aí a Bíblia, através de Moisés, que a escreveu nesse momento, vai dizer por que Deus fez isso. E aí ele diz que ele fez isso porque ele entendeu que o caminho mais perto era mais perigoso, o caminho que passava pela terra dos filisteus, e eles, como não era povo de guerra, não estavam armados, eles poderiam, ao ver a guerra, querer fazer o quê? Voltar para o Egito, de onde haviam saído, depois de 430 anos escravizado ali. Gerações e mais gerações, pessoas e mais pessoas nasceram, cresceram, se reproduziram e morreram como escravos no Egito. Agora o povo está liberto, só que pelo caminho mais perto ia dar problema. Essa é uma razão que Moisés apresenta na Bíblia, pela qual Deus não levou o povo pelo caminho mais perto. Essa é uma das razões.
Tem mais? Tem, mas essa é uma. E aí depois vem a outra declaração. Deus, a Bíblia está dizendo Deus, e fala claramente, nós lemos isso. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Não foi Moisés que definiu que eles iam rodear. Quem mandou o povo ficar rodopiando pelo deserto sem eira nem beira, sem saber para onde ir? Quem foi? Deus. É duro isso e complicado, né? Você pensar, poxa, Deus é que fez o povo ficar rodeando num lugar onde não nasce nada, não dá nada, não tem ninguém. Não tem comida, não tem água. Não tem condições básicas de sobrevivência. E aí você pega o seu povo recém-liberto, que você ama tanto, que libertou, usou praga, fez um monte de coisa, para ficar rodopiando pelo deserto, para matar todo mundo? Na cabeça deles o pensamento era esse. A gente vive num mundo, irmãos, atualmente, um mundo pós-moderno, em que as pessoas, a gente está vivendo num período, melhor dizendo, pós-moderno, que é o período do antropocentrismo. Já ouviu falar nisso? Antropocentrismo quer dizer, esse antropo vem de ser humano, ok? E centrismo vem de centro. Antropocentrismo é o homem no centro das coisas. Ele que decide, ele que acha o que é melhor e o que não é melhor, ele que determina o que é certo e errado, ele que entende e sabe o que é melhor para a vida dele, porque a vida é dele, ele faz o que ele quiser. Ele que escolhe tudo. E se porventura algumas dessas coisas, que vocês sabem do que eu estou falando, que é um monte de coisa, ele não puder escolher, aí ele já diz que está preso a alguma coisa e que os direitos dele estão sendo retirados. Não discordo que no mundo de hoje, principalmente com a pandemia, muitos dos direitos estabelecidos pela Constituição de 1988, que é bem velho, estão sendo jogados no lixo, certo? Alguns direitos foram, por conta da pandemia, essa ideia de a pandemia, o cara pode fazer o que quiser, os governos estão brincando, pintando e bordando com os nossos direitos, ok? Só que tem algumas pessoas que acham que tem alguns direitos que na verdade não tem. Quando as pessoas vão ao médico, hoje a gente está vendo assim, as pessoas vão no médico e aí elas falam assim, elas vão na internet, pesquisa sobre a dor que ela está sentindo. Tu sabe do que eu estou falando, né? Tu sabe que não é coisa da minha cabeça de maluco, não. Não que eu não seja maluco, porque eu já nasci assim, mas agora eu estou num momento bem são, diga-se de passagem. E aí elas pesquisam na internet, tudo direitinho, aí vai, decora aquelas informações, vai no médico. Doutor, por gentileza, eu quero que o senhor me dê o remédio XYZ, porque eu estou com dor para tal lugar, essa dor indica isso, isso e isso, e eu quero fazer um tratamento assim, assim. A minha mãe olha isso e arruma logo um ditado. Sabe o que ela fala? O poste agora faz pipi no cachorro? Mudou tudo? Bom, quem é que entende medicina? Eu? Eu já falei minha profissão para vocês. Sou eu que entendo medicina? Quem entende? É o médico. E quando é que eu, professor de educação física, vou entender mais de medicina do que o médico? Quando? Nunca. Ainda que eu vá fazer medicina, me forme e vá trabalhar, se ele já é médico, ele já tem anos-luz na minha frente e vai continuar sabendo mais do que eu. É assim ou não? Quando as pessoas falam de, por exemplo, na minha área,
exercício físico, atividade física, educação física, essas coisas, quais são as perguntas que você acha que eu mais ouço? Hã? Opa, fala mais alto. Essa é uma. O que eu faço para emagrecer? Essa é uma. Qual mais? Hã? Vou te dizer a mais perguntada. O que eu tomo para emagrecer? Porque o que eu faço, alguns até perguntam, mas quando você diz o que tem que fazer, ele muda de ideia, agora ele quer saber o que ele toma. Porque no fim das contas ele não quer fazer, ele quer uma receita milagrosa. Ele quer um milagre. E querido, quem faz milagre é o Espírito Santo e não eu. Quem faz milagre é Jesus Cristo ou o Pai Todo-Poderoso. Amém? Esse faz, irmão. Se ele quiser, ele estala o dedo e o camarada fica magro. Sim ou não? Sim ou não? Ele só falou. E as coisas vieram à existência. Mas a gente está vivendo num mundo assim, em que as pessoas querem escolher o que elas querem fazer ou não fazer, mesmo que isso que ela quer não seja o melhor, nem mais adequado e nem o que vai dar o resultado que ela quer. Aí quando eu penso nesse mesmo conceito, falando de religião, de Deus e da igreja, as pessoas da igreja querem um Deus que faça o que elas querem. Querem um Deus que dê uma receita milagrosa para ela ser salva sem precisar fazer nada. Querem uma receita milagrosa para serem salvas sem que elas precisem pregar evangelho, ir à igreja, ter uma conduta cristã adequada. Não que essas coisas salvem alguém, mas muitas dessas coisas não salva. Mas uma vez não fazendo, o que acontece? Perde. Sábado salva alguém? Sim ou não? Efésios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E nem de obras, para que ninguém se glorie. Mas quando Jesus Cristo perdoou a mulher adúltera, falou o que é para ela? Eu também não te condeno. Agora vai. Uma vez perdoada da prostituição, aquela mulher continua sendo uma prostituta, vai ser salva? Vai? Não tem como, querido. Não existe receita milagrosa para nada. Quer emagrecer? Eu consigo emagrecer você em 3, 4 meses, com certeza. Mas vai ralar igual um condenado. Vai fechar a boca, vai fazer exercício, no mínimo 5 vezes por semana. Não, irmão, aí não dá não, aí não quero. Ok, então ficou gordo. Se o teu objetivo é emagrecer, então, ok, vai ficar gordo. Porque o teu objetivo não vai ser alcançado, porque você não quer fazer aquilo que é preciso. Você quer buscar outros meios e fabricar algum milagre que faça o que você precisa, ter os resultados que você precisa, sem que você tenha que fazer nada. Só que a Bíblia diz para mim o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. Quando Cristo entra na casa de Zaqueu, lembra de Zaqueu? Zaqueu deixa de ser um ladrão e torna-se filho de Abraão, que é o que Jesus fala na casa dele. Hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. E essa declaração de Cristo estava querendo dizer assim, ó, esse homem aí me aceitou e agora faz parte do povo de Deus.
mesmo que ele talvez não seja israelita. Naquela época, ser chamado filho de Abraão era a mesma coisa que o indivíduo, por exemplo, se batizasse na nossa igreja. Se batiza e aí você ganha um certificado de batismo dizendo que você é adventista. Certo? É a mesma coisa. Filho de Abraão. Ou seja, você está comigo, você agora está no caminho da salvação. Mas se no caminho da salvação, se você desviar o caminho, você vai encontrar o caminho da perdição. Para que ele de fato faça o que tem que ser feito, então você já começa tomando a decisão de se batizar. Quando? Não sei. Você vai estudar, vai aparar as arestas, fazer o que for preciso. Mas uma coisa eu sei, a decisão tem que ser tomada quando? Quando? Aqui e agora, porque amanhã pode ser tarde demais e esse amanhã não pertence a nós. E se porventura você tomar a decisão hoje e não der tempo de você ir ao batismo, no céu tu já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está na internet, você quer tomar uma decisão ao lado de Jesus? Quer se lançar nas mãos de Deus sem reservas? Quer entregar-se a Ele através do batismo um dia? Tu vai escrever no chat aí, eu quero, eu aceito, eu quero me entregar, eu quero me batizar. Tu vai escrever porque isso vai ficar gravado. E aí quando você em algum momento pensar em desistir de alguma coisa, volta lá e assiste, que vai estar lá a tua frase: eu quero, eu aceito, eu vou. Amém, irmãos? Você que está aqui, tu vai ficar em pé, se você quer tomar essa decisão de estar com Cristo até o final, de se lançar nas mãos dele, sem reservas, de fazer ou permitir que seja feito o necessário, e não ficar brigando com Deus por tudo e por qualquer coisa, achando que Ele tem que fazer do teu jeito, mas se entregar nas mãos de Deus. Se você quer fazer isso e deixar Deus agir, Deus ser Deus, deixar Deus guiar a tua vida, tu vai ficar em pé. E você que está na tua casa aí, você vai escrever no chat: eu quero, eu aceito, eu me coloco nas mãos de Deus, eu quero me batizar. Escreve aí. Um dia você vai se batizar. Quando? Não sei. Você decide em nome de Jesus, amém?